Agora, a gente vai mostrar para vocês o quadro litoral que a gente faz de hoje, que nós fomos até a região de Morretes, lá no Rio Sagrado, para conhecer uma produção de mel. São mais de 200 colmeias e 14 espécies de abelha sem ferrão e naturais, né? 14 espécies de abelhas nativas aqui da região da Mata Atlântica, que são cultivadas por lá e que produzem, então, todo esse mel. A repórter Ana Zampieri é quem foi até lá conhecer para a gente e mostra essa bela reportagem agora. Nós estamos na região rural de Morretes, Rio Sagrado. Por aqui não é muito difícil você ver caixinhas como esta. Na verdade, é mel por todo lado. Mas até a gente chegar no final dessa produção, tem muita coisa pra gente ver bem de pertinho. Você sabia que o Paraná é um dos maiores produtores de mel? Abelhas nativas e sem ferrão? Nós estamos na produção do Jefferson e da Estela. Juntos eles fazem todo esse manejo. Uma história que começou após comprarem a residência no local. E a gente, quando comprou, a gente se apaixonou primeiro pelas jussaras, né? Que são essas palmeiras lindas aqui, que se encontram em risco de extinção, né? Pelo seu exploração. E a gente começou a ver que, quando ela fazia flor, tinha muitos bichinhos, insetos que iam na flor, os polinizadores, né? E ficamos curiosos quem que era. Daí a gente foi descobrir que são as abelhas sem ferrão. No nosso caso aqui, as abelhas nativas da Mata Atlântica, né? Que a gente começou a se apaixonar e conhecer. Hoje a gente tem 14 espécies de abelhas nativas, né, da Mata Atlântica e em torno de 200 colmeias, tá? Que são essas famílias de abelhas. Para o seu manejo, são dois fatores iniciais: o clima e a oferta de comida. São nestas flores coloridas em que elas fazem a polinização. E por serem nativas, já são acostumadas com o comportamento do local. Praticamente tem 3 meses aqui de florada, realmente, de calor, de verão, né? E tem outros meses que faz calor, mas chove muito, acaba esfriando rápido, né? Baixa muito rápido a temperatura. Então são abelhas especializadas para estar nessas condições, né? É nas caixas de madeira em que se tem a colmeia. Mas para que as abelhas cheguem até ali, há duas opções: adquirir por um produtor confiável ou usar um chamariz aos pequenos animais. E aqui vocês conseguem ver, no meio da árvore a gente tem uma espécie de atrativo para as abelhas, Estela, é isso? Isso é o ninho isca que a gente usa para capturar as novas colmeias que a gente quer criar. Então a gente usa um galão de água, né? Esse aqui, por exemplo, um galão de água de 5 litros. A gente cobre com jornal e plástico escuro, né? Para ela ficar, na verdade, é para simular como se fosse um oco de árvore, que é onde ela procuraria um lugar para fazer o ninho naturalmente. E quanto tempo elas ficam aqui dentro? Então depois que ela entra, mais ou menos de 2 a 3 meses, dependendo da espécie, dependendo do clima, tudo. Ela tem que ficar 2, 3 meses esperando para poder depois colocar numa caixinha. A Estela entende do assunto por ser médica veterinária. Depois deste tempo é que ocorre a transferência às caixas de madeira e que todo o mel é feito. Nós fomos conhecer algumas espécies e entender como vivem as abelhas. Olha só, aqui a gente tem as abelhas guaraipo. Essas abelhas são tão calminhas que elas estão aqui, ó, do nosso lado, sem sair, sem se esconder. E o Jefferson estava me explicando que elas estão aqui dentro porque elas estão soltando mel. Como que é essa história? Então, na verdade, tu não pensa que a abelha vomita o mel. Ela tem um outro órgão onde ela armazena o néctar das flores e depois ela solta nesses potes aqui. Elas acabam também colocando outras coisas, né? A sua saliva, que é rica também em microbiotas, né? E tudo isso para formar o mel, né? Que é o alimento delas. O mel é o carboidrato das colmeias, né? E o pólen também das flores é a proteína. O pólen, inclusive, é muito usado pela abelha rainha. E o mel também muito presente na alimentação das próprias abelhas. Por falar nele, nós fomos provar, direto da fonte.
A gente vai com uma seringa e suga direitinho do pote de mel. Essa é uma forma de extrair o mel, né? A gente extrai dessa forma, mas com um equipamento. Né? Ele é um equipamento que a gente usa um pedal, né? Para extrair esse mel, para dar o mínimo impacto. Você vê, a colmeia tá aqui embaixo. Ela nem tá vendo que tá sendo retirado. Nem sente nada, né? E agora eu vou sentir esse mel para ver se é tudo isso que estão falando mesmo, ó. Muito puro, né? Na verdade, é literalmente puro, né? Sim, esse é um mel muito bem bom. especial. Cada espécie tem um mel próprio. Fomos até a colmeia das abelhas Iraí, que são bem menores e com o mel mais doce. Mas tem uma espécie que com certeza você já ouviu falar. Ela é quem produz muitas vezes aquele mel que você compra na feira, sabe? E a gente tá aqui com a mais tradicional, mais conhecida que a abelha quer. Jataí. E qual que é a característica dela, assim? Ela é super adaptável, ela vive no Brasil inteiro, praticamente em mais alguns países, um pouquinho mais ao norte, um pouquinho mais ao sul. Ela ainda consegue se distribuir ela bem, tanto mais para o frio quanto para o calor. Dentro das cidades, ela é uma que consegue se adaptar bem, por isso que as pessoas conhecem mais ela. Qualquer buraquinho de muro, qualquer leitor de luz, ele consegue ficar lá dentro, então ela é bem adaptável. Ela é super... Tá mais pertinho da gente. Exatamente. Toda essa parte mais escura aqui é a própolis, que a gente vai depois colher para poder liberar espaço para ela colocar mais mel. E o mel tá aqui dentro desses potinhos aqui dentro. Esses são os potinhos de mel. Potinhos de mel, exatamente. Então, mesmo saindo do inverno, ela conseguiu armazenar bastante comida. Ainda tá... comida para ela tá mais que o suficiente. Esta é uma camada feita até mesmo para produção. E aí, mais um pouco de mel. A maior parte das caixinhas são de andares, mas há uma diferente. Nela, conseguimos ver até mesmo a abelha rainha. Aqui nesse tipo de caixa a gente tem bem uma explicação de como que é uma colmeia, como que funciona. E a gente escuta muito, é princesa, é rainha. Estela, me explica isso. O que são essas denominações quando a gente fala do mundo das abelhas? Isso aqui, cada colmeia normalmente, né, tem uma rainha só, que vai ser a única que vai botar os ovos e que vai ser a mãe de todas as outras operárias, na verdade. Então esse tipo de caixa, a caixa horizontal que a gente falou, né, ela, metade para cá é o ninho, onde está toda a cria, né, onde vão nascer todas as abelhas, onde tem... cada uma dessas aqui é um disco de cria, são vários disquinhos que ficam empilhados e em cada bolinha dessa eles botam a comida e um ovo por cima. Elas fecham, daí a mais ou menos uns 30 dias, dependendo da espécie, vai nascer uma abelha. Aí, então, a parte do ninho tá aqui e a parte do depósito de comida tá para cá. Neste reinado das abelhas, a princesa que já nasce princesa pode se tornar rainha. Mas há um porém. Então ela nasce já podendo ser a rainha, mas ela só vai virar rainha se tiver esse séquito dela. Se não conseguir, como a grande maioria das princesas que nascem, ela vai ser morta, decapitada. Vocês estão vendo, né? Esse daqui, na verdade, é o reinado das abelhas. Até mesmo o tempo de vida é diferente. A abelha rainha vivendo mais, é claro. Nós vimos mais algumas espécies com a boca de sapo. O nome é pelo formato do seu ninho externo. Ou então a Lambiolis, com apenas 1 milímetro. É até difícil de ver. Mas também tem a Miringuaçu. Na tradução do nome, a maior das menores. Esta chama a atenção pela colmeia. Ela faz um ninho sem invólucro, sem aquele monte de cera. Então ela faz só o ninho pelado, dá pra gente enxergar. Por isso até coloquei ela dentro dessa caixinha de vidro, que a gente consegue ver ela trabalhando, a rainha botando ovo, as operárias andando de um lado pro outro sem incomodar. Trocamos de cenário, estamos aqui na marcenaria, porque essas caixinhas em que ficam as abelhas é a Estela quem faz. Como que funciona? São alguns andares aí. Isso, exatamente. Isso que chama de caixa ímpar. O ninho fica aqui embaixo e o depósito de comida das abelhas fica aqui em cima. Dependendo da espécie, cada espécie exige um tamanho diferente de caixa e tem várias utilidades para cada uma delas. Então, a tampa, para manter ela aquecida e fechadinha, escura. Um plástico transparente para poder enxergar o que está acontecendo dentro da caixa, sem incomodar tanto. Esse aqui seria o andar da melgueira, onde ela guarda os depósitos de alimento, né? Aqui mais um plástico para separar, para não deixar o ninho subir. Aí ficaria a rainha e os filhotes daqui para baixo só. O andarzinho aqui chama sobreninho, que é ninho, sobreninho, exatamente o mesmo tamanho, o mesmo módulo.
e aqui uma separação, só para facilitar na hora da divisão. Como a gente estava conversando, é aqui que a mágica acontece. Então. Exatamente. E você já percebeu que é nesta caixinha que toda a produção ocorre e as abelhas passam parte da vida. O mel que sai dos potes das abelhas vai direto para o pote para ser vendido, sem nenhuma interferência. E é a partir dos próximos meses em que há de fato a sua colheita e mais produção. Este daqui é o passo final. Abelhas que contribuem para a nossa saúde, para a polinização e para a produção de muitos alimentos. E é a partir delas que a gente tem o mel ou então o extrato de própolis. Esse, na verdade, é o nosso litoral. Incrível, incrível demais essa produção então de mel lá em Morretes. Quero agradecer esse casal maravilhoso que abriu aí a propriedade também, mostrou um pouquinho de como é essa produção, como o nosso litoral é rico, né? Aqui no programa de sábado, em pouco mais de um ano que estamos no ar, a gente já mostrou tanta coisa que a gente produz por meio desse quadro litoral que a gente faz, e tem coisas às vezes que a gente nem faz ideia que fazemos por aqui. Esse é um dos nossos compromissos, né? Já disse isso hoje aqui, mas é mostrar o que fazemos de melhor, o que temos de melhor aqui na nossa região, é de fato o que a gente quer mostrar aqui no nosso programa de sábado.